E eu vou repetir essa palavra várias vezes aqui, a revolução, porque eu acredito que toda pessoa trans e preta é a revolução. Que a gente não quer tomar o lugar delas. Eu só quero que eu tenha o meu lugar, que todos os lugares sejam meus, assim como é delas. Porque a gente não é vista porque a gente não... As pessoas não acreditam muito na gente. Eu não sou um erro, eu não sou um engano. Eu sou o que eu sou a revolução, sabe? Não é eles mesmos que dizem que Deus não erra? Eu tenho a minha fé em Deus, eu acredito nele. E sei que ele não me odeia, eu sei que ele me fez do jeito que eu sou, para que as pessoas entendam que a gente tem que amar todo mundo. Eu não me sinto estagnada em uma coisa, eu não me sinto presa a nada. Eu sou que nem água, eu passo, eu vou, eu fico, eu molho. E eu acredito que isso é muito sobre você saber caber em qualquer lugar e saber se aquele lugar te cabe. Então, a minha espiritualidade é sempre muito aberta. Eu acredito que eu sou uma bruxa livre, sou uma bruxa bem líquida, vamos pôr assim. Ser trans é ser a revolução. Ser a sua revolução, ser a revolução da sua família, ser a revolução do mundo. E, querendo ou não, é evolução. Eu acho que desde que eu transicionei, eu só tenho evoluído e a minha própria transexualidade me empurra pra frente, se não for a minha, é de pessoas que eu tenho contato. Quando você é uma pessoa trans, você aprende que nem tudo é do jeito que você vê e você não sabe de nada. A transexualidade me ensinou que você tem que estar sempre preparada pra tudo. Do jeito que eu me encontro hoje, mentalmente, tudo me deixa ansiosa. Tudo, tudo, tudo. Se eu tiver que ir comprar um pão, eu fico ansiosa. Se eu tiver que comprar um cigarro, eu fico ansiosa. Hoje em dia eu penso que qualquer minuto pode ser o meu último. A maior loucura que eu fiz por amor foi me aceitar. E amor por mim mesma. Eu sinto muito orgulho de mim. E só eu sei o quanto foi difícil olhar no espelho e falar: você é assim uma travesti. E só eu sei o quanto é difícil afirmar isso pra mim todos os dias. Por amor a mim, eu reafirmo todos os dias. Você é travesti. E você é perfeita. A maior loucura de amor que eu já fiz foi ter coragem, mesmo com medo de sair na esquina e qualquer pessoa me matar. Foi com medo de eu encontrar meus avós e eles nunca mais querem olhar na minha cara. E só porque eu me amava, eu continuei. Eu tô engajada com o que eu acredito que é a minha missão, que é estar pelas pessoas que estão por mim e é estar pela Ballroom. É estar pelas minhas irmãs e minhas irmãs de verdade. Estou engajada em fazer a revolução quanto uma pessoa inserida na Ballroom. E por mais que às vezes não seja sobre isso para algumas pessoas, um dia elas vão entender sobre o que é Ballroom, sobre o que é você se sentir inserida num lugar e livre para você ser quem você é. Não tem como não pensar em Ballroom. Não tem como não pensar nas minhas irmãs, nas minhas primas, nas pessoas que a Ballroom também me trouxe. Isso me emociona porque foi na Ballroom que eu entendi que família vai além de sangue. Foi a Ballroom que me fez me encontrar. Foi a Ballroom que me mostrou que eu não estava errada, que eu não estava sendo amaldiçoada por ser quem eu era e querer ser quem eu era. Não sei, ser feliz pra mim é tudo, sabe? Eu não consigo definir numa coisa e botar isso em algum lugar ou em alguma pessoa, ou em algum objeto, ou em alguma sensação. Porque eu sou feliz quando eu tô triste. Eu sou feliz quando eu tô com raiva. Depende. Ser feliz é tudo, mas além de tudo, ser feliz é estar viva. Eu acho que o pior dia da minha vida foi quando eu desisti de mim mesma. Porque quando você chega a esse ponto é porque você já não aguenta mais. Como eu disse, é sobre eu estar numa gangorra. Um dia eu tô lá em cima, outro dia eu tô lá embaixo. Mas quando eu desisti de mim mesma, eu entendi que eu tava fazendo as coisas erradas não pros outros, mas pra mim. Eu deixei de amar a pessoa que é mais importante no mundo, que é eu mesma. O tanto que eu já não acreditava em mim, o tanto que eu já desconfiava das minhas capacidades, sabe? Porque eu acreditava que eu já não merecia mais ser amado, eu acreditava que eu já não merecia mais estar viva, eu acreditava que eu já não merecia mais ser quem eu era ou ocupar o corpo que eu ocupo, que a gente não tem culpa. Não é uma coisa que tá no meu controle, sabe? A vida, a cobrança das pessoas em cima de mim, as expectativas. E eu só desisti porque, querendo ou não, eu não entendia nada sobre mim. E eu queria ignorar.
tudo que se passava na minha cabeça e eu não entendia nada porque eu ainda não havia transicionado. Eu sabia o que eu precisava fazer e eu tinha desistido disso porque eu acreditava que era errado. E pedi pra morrer. É foda, porque não foi a única vez. Preciso me encontrar naquilo e me ver de verdade. E eu não consigo falar outra coisa no seu conto da Helena. Me tocou de uma forma porque é como se eu estivesse lendo um livro lá atrás, na minha adolescência, os livros que eu comprava em lojas grandes e a travesti é a personagem principal. Eu consigo entender o que ela tá sentindo, entender a solidão, entender o misto de sentimentos, o medo e ao mesmo tempo a vontade de estar ali, de ser livre. É muito difícil uma coisa transpassar a verdade quando se quer falar sobre pessoas transgênero. Por mais que a pessoa se esforce, ela não for feita por pessoas trans, ela não vai passar a verdade. Só a gente sabe o que a gente passa, só a gente sabe o que a gente sente, só a gente sabe o que a gente aguenta. Então, eu não consigo me encontrar se o conteúdo não for trans. Passei a minha adolescência inteira sonhando com um carinha do cabelo pro alto, do olho claro, e sonhando em ser uma mulher cis. E depois a gente entende que não é do jeito que eles te mostram. Existe uma vida como aquela sem você precisar se adequar àquele padrão. Desde muito pequenininha eu queria cantar e que a minha música chegasse nas pessoas e elas pudessem se inspirar em mim, que eu pudesse passar alguma coisa pra elas que faz elas acreditarem e falar: putz, você me mudou. Até mexeu com as minhas questões de gênero, eu me imaginava linda num vestido, cantando pra uma multidão e eu poder jogar esse vestido. E eu faço todos os dias. Quando eu tô triste eu canto, quando eu tô feliz eu canto e sempre melhora. E acredito que é a arte, né? A arte é o que me deixa feliz. Porque é só quando eu canto que eu consigo falar a minha verdade, sabe? Uma grande conquista foi estar viva. Foi ser quem eu sou. Foi eu ter coragem de poder ir e vir do jeito que eu sempre sonhei em estar. Por mais que hoje em dia eu consiga me encontrar dentro desse corpo, eu ainda luto muito pra continuar aqui dentro e gostar de estar aqui dentro. É o meu maior presente. Se eu não tivesse transicionado, eu estaria morta. É quem eu sou, sabe? Eu comecei a entender que o meu corpo é o meu maior templo. Eu ia estar vivendo uma vida que não é minha. E querendo ou não, eu preciso cuidar dele melhor do que eu cuido de qualquer coisa. Só que às vezes não dá. Mostrando uma verdade que às vezes eu detesto ele. Detesto ocupar esse corpo. E tá tudo bem. Basta você entender que você tem que sentir isso para você também conseguir ressignificar. Você também conseguir ver a beleza que tem em você. E o quanto é bonito você também não se sentir confortável dentro de você. Isso te gera mudanças. E entender o meu corpo foi entender que eu não preciso estar dentro de padrão nenhum.